Ouça estas palavras e já se foram. Soaram montadas em um instante efêmero que logo deslizou para o passado para nunca mais voltar. Assim são todos os momentos da vida, como uma contagem regressiva que paira invisível sobre nossas cabeças, sem que você, eu ou ninguém saiba em que número começou. Mas, e se você vivesse para sempre, que valor teria para você cada momento? Hoje vamos explorar essas questões do tempo, da fugacidade, da memória e da presença, guiados por um tratado filosófico disfarçado de anime. Bem-vindo de volta a este canal, eu sou Henrique e esta é a filosofia de Freyren. Continuamos com o arco otaku do canal, porque já percebi que vocês adoram e, além disso, estou seguindo as suas recomendações e ainda não me decepcionaram. Freyren é um anime que, no papel, não deveria funcionar. Vocês vão ouvir pessoas dizendo que é chato porque, supostamente, nada acontece. Se você, como eu, der uma chance, é uma obra de arte que pode mudar sua vida. Se você ainda não assistiu, aqui vai um pequeno aviso de spoilers para a primeira temporada, embora de verdade haja pouquíssimos spoilers neste vídeo. Dê esse presente a si mesmo e reserve um tempo para assistir porque realmente vale a pena. A série tem início incomum. Após uma aventura, vemos um grupo de heróis retornando para casa, depois de uma longa e perigosa jornada de 10 anos, na qual finalmente conseguiram derrotar o Rei Demônio. Os integrantes desse grupo são o anão Aizen, um sacerdote bêbado chamado Raitar, o herói Himmel e nossa protagonista Freyren, uma elfa com mais de 1 milênio de idade, que é especialista em magia e tem uma fraqueza por colecionar os feitiços mais raros e inúteis. Os heróis comemoram sua vitória enquanto observam a chuva de meteoros de Hera, que acontece uma vez a cada 50 anos. Eles lembram com carinho das aventuras que viveram, mas Freyren dá de ombros. Para ela, foram apenas 10 anos. Receio que nossa aventura termina aqui. Já se passaram 10 anos, quantas coisas vivemos juntos. Foi um prazer ter vivido tudo isso com vocês. Digo o mesmo. Mesmo tendo durado só uma década? Seus amigos ficam surpresos. Como assim, só uma década? Uma década? Para eles, especialmente para os dois humanos, Raitar e Himmel, é muito, muito tempo. Para Freyren, por outro lado, não é nem um centésimo de tudo o que ela já viveu e mal 1 milissegundo comparado com tudo o que ainda vai viver. 10 anos não são nada na vida de uma elfa. No dia seguinte, o grupo se separa e Freyren promete visitá-los de vez em quando. Mas ela perde completamente a noção do tempo. E só 50 anos depois, ela se lembra e decide voltar a vê-los. Himmel agora é um idoso em seus últimos dias, e o grupo aproveita a reunião para ver juntos, pela última vez, a chuva de meteoros de Hera. Naquela noite, Himmel falece e é enterrado no dia seguinte. Com as maiores honras, Freyren não parece triste, seu amigo é apenas mais uma das muitas pessoas que ela viu morrer ao longo dos séculos. De repente, enquanto o caixão desce à terra, ela explode em lágrimas. É uma pena, se você pensar bem, eu mal cheguei a conhecê-lo. Só viajamos juntos por 10 anos de nada. Inscreva-se no Porque eu não me esforcei para tentar conhecê-lo melhor. Inscreva-se no canal, ative o sininho notificações vídeos. Em seu romance filosófico, Todos os Homens São Mortais, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Imortalidade após beber um elixir mágico. No começo, Fosca busca a glória entre seus contemporâneos, mas com o passar dos séculos acaba perdendo o gosto pela vida. Ao perceber que a eternidade neste mundo torna todo desejo, todo projeto e toda ambição banais por poderem se repetir infinitamente, Fosca perdeu o horizonte da morte, que dá sentido e urgência a todas as decisões humanas. Quando alguém é incapaz de morrer, tudo pode ser adiado. Nada faz sentido ser feito agora e não depois. Cada acontecimento se torna apenas mais um instante dentro de uma sucessão que, por não ter fim, não pode se consolidar em uma totalidade de sentido. Fechada e completa até a morte de Himmel, Freyren vaga pelo mundo um pouco como esse personagem imortal. Nada na vida de Freyren é urgente, tudo pode ser deixado para amanhã, tanto faz fazer hoje como depois. De fim. Viver com a certeza da imortalidade significa que, para Freyren, não existem oportunidades perdidas. Se ela não vir a chuva de meteoros naquele dia, ela estará lá de novo. Daqui a 50, 100, 150, 200 anos,
Nada é urgente nem único se você vive para sempre. Dessa forma, Freyren é um pouco como a imagem oposta do que Heidegger chamou de viver para a morte. Segundo Heidegger, quanto mais ignoramos a morte, menos autêntica é a nossa vida. Viver de costas para a morte é negar o fundamental. Reconhecemos que somos finitos e projetamos nossa vida. Já para Heidegger, a pessoa autêntica vive plenamente e, assim, experiencia verdadeiramente a morte. Tomamos posse da nossa liberdade porque percebemos que temos apenas uma janela limitada de tempo. E, além disso, nem sabemos quão larga ela é, para poder exercer essa liberdade e dar sentido à nossa vida. Mas Freyren, por ser infinita, não entende qual é o valor do tempo para ela. 10 anos são apenas 10 anos, e ela pode ficar parada no mesmo lugar, sem fazer nada, por séculos e séculos. Há um episódio em que é revelado que, na viagem anterior, os heróis combinaram de acordar cedo no dia de Ano Novo para ver juntos o nascer do sol em uma cidade por onde estavam passando, porque, ao que parece, lá a vista era espetacular. Freyren dorme, perde o momento e seus amigos ficam chateados, mas ela não entende o motivo. Por que não veio a celebração de Ano Novo, Freyren? Heiter ficou tão abalado que tivemos que colocá-lo para dormir. Coitadinho que nada, ele só ficou para baixo por causa da bebedeira. Qual é a diferença? Vocês é que viram? Teríamos gostado de ter aproveitado isso com você. Se não é mais do que um amanhecer, duvido que isso possa me divertir. Freyren não entende por que um simples amanhecer é tão importante. Para ela, as coisas não podem ter tanto valor, porque ela sempre pode fazê-las em qualquer outro momento, como realmente não pode perder nada. Falta motivação para fazer as coisas agora, porque se ela perder hoje, sempre haverá um amanhã em que poderá fazer. Isso é, até que seu amigo morre. Então, Freyren descobre que nem tudo pode ser adiado, nem mesmo para uma elfa. Sim, na sua vida interminável existem oportunidades que, se ela deixar passar, vai perder para sempre. Porque talvez ela nunca vá terminar, mas seus amigos sim, são finitos, eles acabam. E ela só pode conhecê-los hoje, porque existe um amanhã em que eles já não estarão mais. E isso se conecta de uma forma linda com o pensamento de outro filósofo existencialista, Gabriel Marcel, que infelizmente é muito pouco conhecido. O importante e único em Marcel é o seguinte: tradicionalmente, o que mais preocupou os filósofos foi a própria morte. Platão, por exemplo, via a filosofia como uma preparação para o dia em que eu morrer. Inclusive, o eterno retorno de Nietzsche é um lembrete metafórico de que sua vida vai acabar e nada do que você faça ou deixe de fazer pode ser mudado. E para Heidegger, como vimos, é o fato de que eu vou morrer. Isso me impulsiona, de maneira urgente, a questionar o sentido das coisas e assumir as rédeas da minha vida. Mas Marcel propõe que existe algo muito mais dilacerante e dramático do que a própria morte, ou seja, a morte do outro, especialmente do outro amado. Se pensar bem, qual foi sua primeira experiência com a morte? Geralmente não costuma ser pensando na própria morte, mas sim experimentando a morte do outro, de um amigo ou de um familiar. Primeiro aprendo a temer a morte dos outros, e só depois entendo que isso também vai acontecer comigo agora, diz Marcel, que eu vou morrer. Sim, tudo bem, é trágico e tudo mais, mas, ok, eu posso aceitar, eu posso lidar com isso, é o que acontece, eu morro e pronto. É uma morte dentro da morte e só acontece uma vez. A morte do outro, para mim, é a morte em vida. É uma antecipação da morte muito mais dolorosa do que a própria morte, porque é uma morte que continua experimentando dia após dia. E é isso que de repente Freyren entende, que talvez ela sempre vai estar ali, mas seus amigos não. Isso faz com que ela redescubra pouco a pouco a beleza da vida. Curiosamente, alinhado ao pensamento de Marcel, Freyren redescobre o valor das coisas, não por serem finitas, mas por outros motivos. A finitude das pessoas que ela ama porque sendo ela eterna e os outros não. Talvez ela possa ver o nascer do sol do ano novo 1000, ou 3000, ou 40.000 vezes. Mas a única oportunidade que ela tem de ver isso com seus amigos é hoje. Assim, de uma maneira semelhante a como viver com a certeza da própria morte obriga a uma maior intensidade e responsabilidade. Freyren percebe que, em relação a seu relacionamento com os outros, não existem e nem existirão segundas oportunidades. Por isso, ela passa a reverter sua indiferença quando começa a prestar atenção à vida. Mais do que nos acontecimentos, ela se destaca pelos novos amigos, como a discípula Fern e o guerreiro Stark. Ao descobrir que cedo ou tarde vai perder as pessoas que ama, cada instante que passa com ela se torna, de repente, infinitamente valioso e urgente.
O amanhecer se repete dia após dia, mas cada pessoa é única e irrepetível. Ou ele coloca nela agora toda a sua atenção, ou essa oportunidade vai desaparecer para nunca mais voltar. Freyren não teme a morte, e por isso demora séculos para aprender como viver, só consegue quando finalmente é impactada pela morte do outro, como diria Marcel. Mas Marcel não para por aí. Mas ele nos aponta para algo ainda mais profundo que também vemos na série, um mistério intimamente ligado ao da morte, o do amor. Este filósofo diz que amar é olhar nos olhos de alguém e afirmar: você não vai morrer. É o que Freyren faz, prometendo preservar para sempre a memória de seus amigos. De modo que, pelo menos nesse sentido, eles nunca morram. E é que o amor, como dizia Marcel, exige uma eternidade além do tempo, uma rebeldia contra a finitude. As ligações da série com a filosofia estão só começando. Tenho conexões com Santo Agostinho, Pascal, Kant e outros. Mas se você está gostando deste vídeo, deixa um like, porque assim você me ajuda a alcançar muito mais pessoas, e eu aprecio muito isso. Muito obrigado! Me diga nos comentários qual é o anime que eu deveria assistir depois. Se você gosta de filosofia, provavelmente vai gostar do meu livro A Filosofia na Sua Geladeira, uma introdução leve e divertida à disciplina, feita para você. Vou deixar os links no comentário fixado. O próximo tema é muito interessante e tem a ver com os principais antagonistas da série, os demônios, seguindo o tropo moderno de que o vilão, na verdade, tem um lado bom. A gente esperaria encontrar em Freyren que os demônios são como vilões incompreendidos, mas pelo menos por enquanto, não parece ser esse o caso. Os demônios na série são maus por natureza, já nascem assim, e não há nada que se possa fazer ou dizer para que eles abandonem o caminho do mal. Para refletir sobre isso, contamos com Luiz, dono de um dos meus canais de filosofia favoritos do YouTube. Lord Issue, é com você, Luiz. Muito obrigado, Henrique. É um prazer poder te ajudar a desvendar a riqueza filosófica de Suzu Não Fritem. O que diferencia esse anime dos demais é a natureza de seus antagonistas. Os demônios não são redimíveis, não têm um passado traumático que os justifique e, acima de tudo, não têm a menor intenção de mudar. Himmel, o herói, vai aprender isso da pior forma. Após derrotar uma horda, sobrevive uma pequena demônia que, repetindo frases como "mamãe" e "tá doendo", comove tanto o chefe da aldeia quanto o próprio Himmel. Ambos, sendo mais bons do que o pão, decidem dar uma chance a ela. Apesar de saber o que ela é, Freyren se opõe, conhece sua natureza e sabe que isso não vai acabar bem, e ela está certa. Poucos dias depois, a criatura mostra sua verdadeira face, assassina o chefe que lhe poupou a vida e ameaça continuar o massacre. Ainda assim, Himmel tenta compreendê-la, mas diante da frieza absoluta diante do mal cometido, acaba derrotando-a, sem hesitar. Freyren é clara a esse respeito. Para eles, a linguagem é um meio de enganar os humanos. Para os demônios, a linguagem é apenas uma ferramenta para se aproveitar da bondade humana. Não se pode argumentar com eles porque são pura maldade. E embora pareça extremo, essa visão não é exclusiva do anime. Há séculos existiu uma corrente filosófico-religiosa com uma postura igualmente radical, o maniqueísmo. Para os maniqueus, o mundo era governado por uma luta eterna entre dois princípios absolutos, o bem, luz e espírito, e o mal, a escuridão e a matéria. Não era uma metáfora, eram forças reais e equivalentes enfrentando-se em um tabuleiro cósmico. E o ser humano não era neutro, cada pessoa era atravessada por esse conflito. Como explica Agostinho de Hipona, ao descrever essa doutrina, duas almas ou duas mentes, uma boa e outra má, lutam entre si em cada um. Agostinho foi maniqueu durante vários anos, mas mais tarde classificou essa visão como uma doutrina insana e louca. Os maniqueus levaram essa lógica ao extremo. A alma era boa por natureza, o corpo e seus apetites intrinsecamente maus. Sério mesmo? Só por comer uma maçã você podia se condenar ao inferno? Para eles, a salvação consistia em libertar a alma da prisão material. Os maniqueus poderiam ter razão se vivêssemos no mundo de Frieden, mas na realidade, falar do mal é mais complexo, e aqui Agostinho propõe algo revolucionário. O mal não existe autonomamente, ou melhor dizendo, não existe por si só. Vamos pensar no roubo. O que é roubar? É pegar algo que não lhe pertence, ou seja, uma corrupção ou ausência de justiça. Esse é o mal moral, mas até mesmo no mal natural acontece algo parecido. O que é uma enchente? Água fora do lugar? Não é que a água seja má, mas sim que ela está onde não deveria estar.
Por isso, Agostinho afirma: todas as coisas que se corrompem são boas, porque não poderiam se corromper se não tivessem alguma bondade. Em vez de entender o mal como uma realidade autônoma, faz mais sentido compreendê-lo como uma privação, uma espécie de parasita. Podemos falar do bem sem precisar do mal. Comer de forma saudável aperfeiçoa o corpo, mas o mal sempre depende do bem. Para explicar, devorar uma pizza inteira não cria algo novo, é uma desordem em relação ao bem anterior de me alimentar. Outro ponto-chave: o ser humano nunca vai escolher fazer o mal, mas sempre busca escolher o bem, mesmo que seja aparente, como diz Agostinho. Investiguei o que era o pecado e descobri que não era uma substância, mas sim a perversidade de uma vontade desviada da substância suprema para as coisas inferiores. O pecado é a escolha desses males, mas não os escolhemos porque sejam males, e sim porque se apresentam para nós como bens. Sendo 11 da noite, reler todos os volumes de Frieden me parece um bem, mas com uma prova de latim às 7, o bem maior é estudá-lo. Maratonar a série parece bom, mas não é no panorama completo. E até aqui meu relatório. Henrique, um abraço e me despeço. Muito obrigado, Luiz. Não deixem de conferir o canal dele, porque ele também tem alguns vídeos sobre a filosofia de Frieden que estão muito bons. Certo dia, Frieden encontra um livro escrito pela grande maga Flame, que foi sua mestra há 1 milênio atrás. Nesse texto, Flame descreve ter descoberto o mundo, a terra onde habitam as almas. Um pouco ao estilo de Platão, afirma ter ido várias vezes ao local para conversar com amigos já falecidos. O lugar de onde se pode transportar para esse outro mundo fica, curiosamente, no topo da montanha onde está o castelo do Rei Demônio, que eles derrotaram anos atrás. E então somos testemunhas dessa lembrança do passado. Então esta é a sua família. Uma noite alguns demônios atacaram minha aldeia. O que você está fazendo? Estou rezando. Quando as pessoas morrem, acabou. Não, ao morrer, vamos para o céu. Eu também sou cética quanto à existência de um céu, mas como nem com as técnicas mágicas de hoje conseguimos observar as almas, é impossível provar sua existência. Para mim, ambas as opções parecem boas. Você tem razão. Eu também não me importo se o céu existe ou não, mas se no final ele não existir, vou pensar que gostaria que existisse, porque é melhor pensar assim. Ninguém gostaria que seus esforços na vida fossem em vão e acabassem em nada. Por isso prefiro pensar que uma boa vida os espera no céu. É melhor pensar assim. Prezamos, sim. Há tanta filosofia nessa cena que, mesmo discordando das ideias ou direção, é preciso apreciá-la. Frieden resume ceticismo sobre o além como em uma aula condensada. Nunca ninguém viu uma alma, nem com as técnicas de magia avançadas da época, mesmo considerando que a magia nesse mundo se assemelha um pouco à ciência. Aqui, podemos estar lidando com uma espécie de cientificismo ou verificacionismo positivista. A ideia de que só podemos atribuir existência ao que é observável, mensurável, verificável de forma empírica ou científica. Diante disso, o clérigo Haitar adota uma postura pragmatista. O pragmatismo é aquela corrente na filosofia que propõe que a verdade, ou melhor, o valor de uma verdade, está em sua utilidade prática, nos benefícios que ela traz para a vida, seja em nível social ou individual. Dessa forma, é uma filosofia que renuncia à busca por certezas últimas, absolutas, cartesianas, ou, como pede Frieden, a encontrar uma demonstração da existência da alma e do mal. Ela se concentra mais nas consequências práticas do que se acredita, ou pelo menos permite que essas consequências práticas sejam mais um fator a ser considerado na hora de decidir se deve ou não abraçar determinada crença, especialmente quando o campo do empírico deixa essa questão em aberto. Frieden é cética, mas justamente por afirmar que não se pode demonstrar a existência da alma, um pragmatista diria que também não se pode demonstrar que ela não existe. E diante dessa incógnita, Haitar propõe que é melhor, que é mais conveniente para ele, acreditar que nem tudo termina com a morte. Isso se conecta muito bem com a famosa aposta de Pascal, Blaise Pascal, um gênio da matemática que também se dedicou à filosofia. Ele sofreu uma conversão radical ao cristianismo a partir de uma experiência quase mística. Na noite de 23 de novembro de 1654, a partir desse momento ele se torna um feroz defensor da religião,
utilizando a seu favor uma série de argumentos. Mas Pascal acreditava que nenhuma cadeia de argumentos filosóficos poderia construir uma demonstração da existência de Deus ou do cristianismo, e que sempre havia um ponto em que a pessoa precisava ceder, uma espécie de salto de fé. Mas, apesar disso, ele pensou que, se uma pessoa realmente chegasse a um tipo de agnosticismo estrito, tipo estou 50% a favor de que Deus existe e 50% contra a consideração prática, poderia incliná-lo de maneira razoável a acreditar em Deus. Afinal de contas, ele argumenta, se eu acredito em Deus e Deus não existe, não perco nada, no máximo perco alguns bens finitos, porque não saio tanto para festas para poder ir à igreja. Por outro lado, ganho benefícios como os confortos da religião ou viver em comunidade. Se eu não acredito em Deus e estiver errado, corro o risco de perder um bem infinito, o único que pode satisfazer o desejo do meu coração. Portanto, podemos imaginar Pascal fazendo ao agnóstico a mesma pergunta que Reitar: o que é melhor, o que é mais conveniente? E algo semelhante encontramos também em Immanuel Kant. Em sua crítica da razão pura, Kant declara que, em relação a Deus, à alma e ao além, o racional, do ponto de vista teórico, é o agnosticismo. Não sabemos e não podemos saber, pois nada pode ser demonstrado. Mas quando passa para sua crítica da razão prática, na qual agora analisa a razão orientada para a ação e a ética, o que ele propõe é que o dever me exige crer. Por quê? Porque a exigência do dever é justamente a de alcançar a virtude perfeita, mas dever implica poder. Não faz muito sentido dizer que devo fazer algo que me é impossível conseguir. Se realmente algo me é impossível, isso me isenta de ter que fazê-lo. Não faz sentido dizer para alguém que não deve mentir se essa pessoa está constitutivamente determinada a mentir quando mente. Portanto, se devo alcançar a virtude perfeita, isso significa que eu posso. Mas está claro que algo assim é impossível nesta vida, não só pela brevidade, mas também pelas condições difíceis. Portanto, como agente ético, preciso considerar a imortalidade pessoal e o além, mesmo que sejam indemonstráveis, porque somente assumindo isso faz sentido embarcar-se no complexo e tedioso projeto de perfeição moral que o dever me impõe. Por mais que a análise puramente teórica ou científica nos leve ao ceticismo do ponto de vista prático, diria Kant com Haydn, é melhor pensar dessa outra maneira, porque ninguém gosta de pensar que todos os seus esforços acabam em nada. Esse é um pensamento que paralisa a ação e, portanto, diria Kant, um inimigo. Diante da possibilidade de rever Himmel e poder dizer tudo o que não teve a oportunidade de dizer da última vez, Frieren decide repetir a viagem que fez com seus antigos amigos, desta vez acompanhada de Fern, a filha adotiva de Haydn. É emocionante ver como ela se esforça para não repetir erros e dedica atenção para conhecer Fern profundamente. Até nos detalhes mais insignificantes como o que a irrita ou qual sua sobremesa favorita. Fazendo isso, Frieren aprende a ver a vida pelos olhos de alguém que um dia, em breve, cedo demais, vai morrer. E ao fazer isso, redescobre a beleza do mundo. O filósofo Henri Bergson também abordou esse tema, diferenciando duas noções distintas de tempo. Por um lado, existe o tempo quantitativo, o da ciência, aquele que medimos em segundos, minutos, horas, dias, anos, séculos, etc. Nesses termos, não há dúvida de que Frieren viveu muito. Mas também existe, como dizia Bergson, o tempo qualitativo, ou como ele chamava, a duração, la durée, que é o tempo da experiência interna e que se caracteriza por como o passado fica armazenado na memória e introduzido no presente pela consciência para dar a ele a riqueza e a densidade que não tem. Do ponto de vista quantitativo, porque do ponto de vista quantitativo é um mero instante, e é a partir dessa outra experiência do tempo qualitativo, da duração, que podemos dizer que, na verdade, Frieren está começando a viver, agora, ao se deixar impactar pela beleza que, como diria Platão, resplandece, fugaz, nas coisas sensíveis e mutáveis. É verdade que é bonito, mas não tanto a ponto de acordar cedo. Himmel não me conhecia tão bem, afinal de contas, Fern. Vou voltar para o dormitório, Sra. Frieren. Não é lindíssimo? Acho que sim, é só um nascer do sol. De verdade, Frieren parece um anime criado como antídoto existencial, com um estilo que desacelera sem pressa, o necessário pelo belo,
E mesmo assim, não deixa de ter algumas das cenas de ação mais incríveis que vi nos últimos anos. Nos obriga a refletir sobre a nossa maneira de viver, que, obcecada pela velocidade e produtividade, esqueceu o valor da contemplação e é incapaz de parar nem por um segundo. Mostra a condição humana pelos olhos de quem vive para sempre. Lembre-se de que para nós, seres destinados à morte, viver o presente não é opcional, é uma urgência inadiável. Fire é espetacular, de verdade, mas outro anime que eu recomendo muito pela sua carga filosófica é Vinland Saga. Uma história épica de guerra, violência, vingança e redenção, da qual eu já te falei neste outro vídeo aqui. Se você quer ver o estoicismo em forma de anime, entender por que todos somos escravos de algo e descobrir a verdade libertadora de que ninguém tem inimigos, clica aqui e não perde essa. Então, vamos lá, te vejo lá. E acima de tudo, nunca pare de pensar.